Fala, gente. Boa tarde, né? Ives, Mike, tudo bom? Show de bola. Vamos falar sobre a articulação do pé e tornozelo, tá? Vamos falar um pouquinho dessa articulação que tanto é acometida por lesões, né? Se lesiona muito, torções. E na verdade o que a gente faz no dia a dia é estressar mais ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, vou falar um pouco sobre essa articulação do pé e tornozelo e muitas coisas que a gente faz no dia a dia. Fala, Fabiano, Pri, Manuel, fala, gente. Que a gente faz no dia a dia que é bastante estressante para essa articulação. Uma das é o salto, né? Que muitas mulheres utilizam. Todo mundo tá me escutando direitinho? Todo mundo tá escutando? Dá um legalzinho, dá um joinha para ver se todo mundo tá me escutando. Dá um joinha, tá todo mundo me escutando aí? Faz assim, ó, para ver se o pessoal tá me escutando. Me dá um feedback aí em relação ao áudio. Deixa eu ver quem tá, né? O Ives, a Mike, o Manuel. Beleza, fechou. Então, uma delas é o salto, né? Muitas mulheres utilizam o salto. Isso é bastante prejudicial, tanto para a articulação do tornozelo em si, quanto para o joelho, para o quadril, para a coluna. Então, o tênis, por mais que seja algo... Pô, o que esse cara tá falando? O tênis é prejudicial? Eu vou explicar tudo direitinho para vocês entenderem do porquê que, vamos dizer assim, alguns calçados, inclusive o tênis, ele é prejudicial, né, para essa articulação, bem como outras articulações, joelho, coluna e quadril. Então, o tornozelo da gente, o nosso tornozelo, ele recebe a carga externas, tá? Ou seja, se subir e descer a escada, quem recebe o primeiro impacto, o primeiro estresse, a primeira sobrecarga é o tornozelo. E se ele não estiver bem fortalecido, se ele não estiver bem estável, se ele não estiver móvel, ou seja, um movimento amplo, porque se você perceber, o nosso tornozelo ele faz vários movimentos, né? Ele faz a eversão, que é justamente a pisada pronada, né? A inversão, que é a pisada supinada, a pisada para fora, né? A dorsiflexão, que é um movimento para cima do pé, e a plantiflexão, que é a ponta de pé. Então você vê que e faz também a circunção, então ele faz vários movimentos. Então, vamos dizer assim, o salto ele vai limitar esses movimentos, né? Primeiro que você vai se manter muito tempo na ponta do pé. Então imagina só, né, a mulher trabalhando lá 8 horas, 12 horas de plantão, sei lá, no trabalho. Então isso é bastante prejudicial para essa articulação. Então você vai ver que mais cedo ou mais tarde, né, vai ter um encurtamento de panturrilha, né, na batata da perna ali, um encurtamento bem severo. Então isso pode acometer outras lesões, dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna também, que pode refletir na coluna e te limitar na corrida. A ordem natural da pisada da gente é justamente pisando com o calcanhar, tá? Então, a caminhada, veja bem, é diferente da corrida, tá? A caminhada, ela é feita com o calcanhar, tá bom? A caminhada, ela é feita com o calcanhar. Até porque é o que a gente chama de rolling egg, tá? Então, é uma pisada com o calcanhar, vai com a borda lateral, né, do pé e termina com a ponta do pé. É diferente de uma corrida. A corrida, assim, se formos analisar toda a questão biomecânica, toda a questão de fisiologia, de acúmulo de energia elástica e solta, tá? É o que eu digo para todo mundo. Nosso corpo ele vai se adaptando de acordo com o terreno, e na corrida, não vou dizer o que é certo e o que é errado, mas o que os artigos científicos eles apontam é que o seguinte: uma pisada com o médio pé, você vai gastar menos energia e vai gerar menos sobrecarga sobre as articulações, nas articulações. Só que nem tudo que é científico é praticável, nem tudo que é científico é aplicável. Então, por exemplo, então quer dizer que a pisada com o médio pé é bom para mim? Pode não ser.
Então, uma coisa que se você vai mudar uma pisada que já está com você há um bom tempo, tem que ser com muita cautela para que você não tenha mais lesões, tá? Então essa alteração vai alterar toda a sua estrutura. Então vai mexer com o teu joelho, vai mexer com o teu quadril, vai mexer com a tua coluna, vai mexer com os teus ombros, vai mexer até com a posição da cabeça, que muitas vezes quando você altera, a tua cabeça ela movimenta para um lado. Tem gente que tem essa movimentação, né? Então tem gente que movimenta a cabeça para um lado só, tem gente que vira a cabeça para um lado só. Então até isso vai alterar. Então toda e qualquer alteração que já é seu, que já está estabilizado, que já está com você desde quando você começou a correr, na verdade, então tem que ser com muita cautela. É para isso que existem os exercícios educativos de corrida, tá? Então, se você for perceber, a gente faz por séries os educativos de corrida. Os educativos de corrida a gente vai fazer 3 séries de 30 segundos e 1 minuto de descanso. Não é continuamente. É diferente se eu fizesse, por exemplo, vou pegar um aluno e ele tem uma pisada com calcanhar, vou trazer um pouquinho para a pisada do médio pé, vai correr agora 10 km com o médio pé. Não vou fazer um negócio desse, porque senão ele pode se lesionar, né? Durante ou após a corrida ele pode ter uma subluxação, né? Uma torção, porque não tem essa adaptação já. Então é para isso que existem os educativos de corrida. Apesar que os educativos de corrida, até o presente momento, não tem estudo científico falando especificamente dos educativos de corrida, mas empiricamente vemos que faz efeito, que na verdade tem a sua eficiência, que através dos educativos de corrida conseguimos melhorar a nossa pisada, conseguimos melhorar a nossa movimentação. Então, por mais que seja algo, ver realmente, fazemos o trabalho, fazemos a questão, todos os educativos, cada educativo tem o seu porquê. Melhorar a flexão de joelho, ou seja, a dobra do joelho, levantar mais esse quadril, levantar mais esse joelho, para que na hora da corrida, quando a fadiga, a exaustão se instaura, você não fique compensando. O que é o compensar? O compensar é você, como se fosse assim, você está cansado, qual é a primeira coisa que acontece? Você corre sentado. Então, os educativos de corrida vai fazer com que você, por mais exausto que você esteja, você não sente, você mantém o padrão. Ou seja, você diminui, você faz um ritmo mais leve, um ritmo mais lento, mas você não senta. Então, é preferível que você, em uma corrida, diminua o ritmo, ou seja, aumente o ritmo, faça um ritmo mais leve e mantenha o padrão do movimento. Então, a ideia justamente é essa. Eu vou falar de alguns tópicos aqui. A ordem natural da pisada eu já falei, que é começando com o calcanhar, borda lateral do pé e a ponta termina com a ponta do pé. Essa é a ordem natural da sua pisada, tá? Então, a ideia justamente é essa. Movimento do pé e tornozelo, eu acabei de falar. O pé, ele faz vários movimentos. Ele faz eversão, que é a pisada pronada, quem tem a pisadinha pronada. Inversão, é a supinada, pisada para fora. Dorsiflexão, que é a ponta de pé para cima. Plantiflexão, que é a ponta de pé. Circundução, que é justamente fazer o movimento de rotação, tá? Circular. Só que o incrível, a articulação do pé e tornozelo é tão complexa, assim como o quadril e ombro, são essas articulações mais complexas, tá? Então, que durante uma caminhada ele faz esses movimentos. Veja bem, ele vai fazer calcanhar, dorsiflexão, pisou, ele faz a supinação para fora, ele faz a plantiflexão e aí depois ele termina com a pronação. E aí você justamente dá a passada. Então você vê que ele faz vários movimentos. Imagine se você utilizar o salto. Onde é que você vai fazer esses movimentos que são naturais? Esses movimentos que eu acabei de falar são naturais, é para o pé fazer. Será que com salto vai fazer esses movimentos? Não vai, porque primeiro, se você está com salto, a pisada é uma só, certo? Então se você fizer isso aqui para fora, você vai torcer. Até porque o suporte que o salto dá é muito pequeno. Então, o movimento ele só faz na verdade. Faz um pouco de dorsiflexão, mas mesmo assim não consegue por causa da posição do salto. E ele só faz esse movimento aqui. Então você está aqui no chão, geralmente a mulher ela só pisa assim, ela não faz esse movimento. Perceba que o pé, por mais que esse estresse esteja acontecendo, que é o salto, é um estresse, tá? Então, está saindo da anatomia dele, da função fisiológica dele, ou seja, da ordem natural, para fazer algo que ele não está adaptado a fazer. Mas claro, o nosso corpo ele se adapta muito rápido. Por o nosso corpo se adaptar muito rápido, ele vai se tornar
entre aspas, dizer, poxa, vou me adaptar, não vai me incomodar mais. Mas, se você for andar descalço, pode ser que seria a ordem natural, pode ser que você se lesione. Então, fomos feitos para andar descalço. Não fomos feitos para andar de tênis, de salto, de chinelo, tá? Isso é algo que é cultural, isso é algo que vem da parte estética também. Então, você tem que ter um momento de fazer educativo de corrida descalço, de fazer exercícios educativos, que é importantíssimo. Exercícios educativos é importantíssimo. Fazer descalço. Não tire o tênis. Você já passa um bom tempo trabalhando de salto, um bom tempo trabalhando de tênis. Então, tira. Esse momento é um momento, na verdade, que a gente fala de melhorar nossas funções. Então, melhorar a função do pé e tornozelo, fazer exercícios educativos descalço. Fala, Graça, tudo bom? Então, aproveite esse momento para fazer exercícios educativos descalço, exercícios de estabilidade descalço, fazer o agachamento descalço, fazer o afundo descalço. Fala, Marcelo! Olha o triatleta aí, ó. Então, aproveite esses momentos para vocês fazerem exercícios educativos descalço, tá? Então, o nosso pé e tornozelo foi feito para se adaptar em superfícies irregulares. Então, se você andar só com salto, se você andar só com tênis, com calçado, quando você for andar descalço, você pode se lesionar. Em uma superfície irregular, você vai torcer muito fácil o seu pé. Porque o tênis ele vai te limitar. O tênis ele pode, vamos dizer assim, um ajudar, ou ele pode ser um vilão. Ele pode estar corroborando para você se lesionar mais ainda. Então, o salto, por exemplo, tem gente que tem torção muito fácil. Por quê? Trabalhou muito tempo com salto. E aí, quando vai correr, quando vai andar descalço, e aí ao descer em uma calçada, ele pode se lesionar, pode torcer fácil. Então, o salto, cara, é um vilão. Tem um lado estético? Tem. É bonito? É. Mas é um vilão. Então, se você for ver a ordem natural do nosso pé e tornozelo, o salto ele é um vilão. Não adianta. O tênis, pô, cara, a Nike, a Adidas, enfim, está investindo nessa questão do tênis para tornar ele trazer o mais natural possível, o mais fisiológico possível. Mas, cara, descalço é descalço. Então, tem um cara aqui, o André Jesus, muita gente conhece ele. Ele trabalha lá na praia de Boa Viagem. Ele corre descalço. E aí muita gente fala, pô, correr descalço, tu é doido. Mas o correr descalço, pode ver, um cara desse para se lesionar, tem uma torção no tornozelo, tem uma pouca estabilidade no joelho, é muito difícil, porque ele vai se adaptar em superfícies irregulares, ele pode correr na areia, pode correr em terreno em declive, ou em aclive, ou inclinado, enfim, mas ele não vai sentir tanta sobrecarga. Por quê? Porque ele já é adaptado a correr descalço. Então o que devemos, vamos dizer assim, treinar mais é esse lado de andar descalço, tá? Esse lado sensitivo. Muitas vezes, se você andar muito tempo calçado, você vai perdendo esse poder sensitivo. O nosso pé ele vai perdendo essa ideia de estabilidade, essa ideia de mobilidade, ele vai perdendo aos poucos. E aí você não vai ver agora, você vai ver cronicamente. Lá na frente é que você vai perceber o quão que, poxa, meu pé está muito fraco. Então, basta eu ficar um dia descalço, eu já sinto dores. Então, eu desci na calçada, foi uma lesão besta. Eu desci da calçada, ele torceu, inchou, rompi um ligamento. Então, explora isso, tá? Anda mais descalço, se você puder em algum momento. Marcelão, a gente tá tentando, né? Tentando treinar aí pra, quem sabe, daqui a algum tempo. Tem novidade por aí, eu não vou dizer. Tem novidade por aí, muita calma nessa hora. A gente tenta treinar, né? Como sempre. Mas a ideia justamente é essa, tá? Trabalhem essa articulação do tornozelo, trabalhem a movimentação, façam exercícios de mobilidade, façam exercícios de alongamento. Se você passa boa parte do tempo com salto, chega em casa, faz uma liberaçãozinha miofascial, faz um alongamento da panturrilha, tá? Faz exercício de mobilidade e estabilidade, para que pelo menos amenize esse grau de lesão ou essa posição que é muito lesivo,
tá? A ideia justamente é essa. Exercícios educativos. Então, o que você pode fazer? Eu vou estar postando, tá? Alguns exercícios, eu sempre posto alguns exercícios educativos. Vocês podem ver nas minhas postagens anteriores, que eu posto alguns exercícios educativos que vai melhorar a mobilidade do tornozelo, bem como melhorar o grau de força. Então, por exemplo, o Marcelão aqui agora, né, está treinando para triatlo, enfim, e o Marcelão ele vai passar muito tempo pedalando. Então ele passa muito tempo encurtado. Se ele passa muito tempo encurtado, ele tem que fazer esses educativos para justamente quando ele for fazer a transição da bike para a corrida, ele vai conseguir ter uma mecânica boa. Porque imagine só, você pedalar 180 km, você pedalar 60 km nessa posição encurtada, tá? Porque você vai estar aqui, ó, a bicicleta aqui, tá? A sela da bicicleta aqui, você vai estar muito tempo nessa posição. Então toda a sua cadeia anterior ele vai encurtar. O que é que você tem que fazer? Exercícios educativos de corrida para você melhorar a mobilidade do tornozelo, melhorar a sua posição, porque realmente quem passa muito tempo nessa posição, quando sai para correr, por isso que você vê que a posição do triatleta ele é para trás. É um pouco diferente para quem corre. Por quê? Pô, imagina só, fica muito tempo nessa posição e depois vai correr. Você não vai conseguir inclinar um pouco o seu tronco. Você vai querer ficar mais em pé, né, na verdade. Então a ideia justamente é essa. Exercício do dribbling, como se fosse o skip embaixo, tá? Para algumas nomenclaturas é skip embaixo. Outras nomenclaturas é dribbling, tá? É aquele skipzinho bem rápido e bem curtinho, para melhorar a mobilidade do tornozelo. O skip alto vai melhorar justamente o grau de movimentação do joelho para cima e vai, na verdade, segurar em uma passada ampla. Ou que você tem uma passada curta, mas você pode fazer também. Então, o ênfase, melhorar justamente outro exercício. O ênfase é melhorar a flexão de joelho. Quando você dobra o joelho, tá? Então, o soldadinho, que é o com o joelho estendido, a movimentação vem do quadril. Então melhora essa fase de passada, tá? De riscar, o que a gente chama de riscar o chão. Quando você corre, você não apenas aterriza e salta, tá? Impulsiona, você aterriza, ó, e faz esse movimento aqui para trás, tá? E aí você é impulsionado para frente. Por isso que cada educativo tem o seu porquê. Cada educativo tem um lado específico para você treinar. Por isso que a gente tem que fazer, por isso que nós fazemos a avaliação biomecânica da corrida, para a gente entender quais são as suas falhas, trabalhar em cima dessas suas falhas, para que na hora da prova, na hora da corrida, você não fique exausto, compensando e termina se lesionando. Muita gente se frustra, tá? Ah, não gostei de correr porque eu tinha canelite, porque eu tinha... Por que da canelite? A canelite pode ser uma falha mecânica do tornozelo. A canelite pode ser uma falta de movimentação do tornozelo. Então, tem alunos que tem a canelite, que vive com o tornozelo inchado, mas quando a gente vai ver, o tornozelo ele é rígido. Quando a gente vai fazer a mobilidade do tornozelo, ele é rígido, ele está travado. Por isso que ele está tudo inchado. Por isso que o lado de fora do nosso ossinho, o maléolo, ele fica inchado. Porque quando for assim, pô, tá me limitando. E quando a gente vai fazer um trabalho de liberação miofascial, liberação embaixo do pé, o que vocês podem fazer também é fazer a liberação embaixo do pé com uma bolinha. Pega uma bolinha, sentado lá, ó, tá muito tempo sentado, trabalhando, senta lá, pega uma bolinha e fica passando embaixo do pé, ó, com o pé relaxado. Isso aí vai te ajudar também nessa questão de ganho de movimentação, de liberação miofascial. Então, quando a gente vai fazer a liberação do tornozelo articular, a gente pega o tornozelo, destrava o tornozelo, faz força para justamente gerar uma mobilidade maior. E faz a liberação miofascial dessa cadeia posterior, que vem desde o sóleo, que fica justamente abaixo da batata, abaixo da panturrilha, e depois faz a liberação da panturrilha também. Então, a ideia é essa. Veja só, trabalhar a mobilidade, trabalhar exercícios educativos, trabalhar exercícios de estabilidade e fazer liberação miofascial. Pega um rolinho, compra um rolinho, é o foam roller, né? O rolinho na internet que vende no Mercado Livre, compra um rolinho desse e fica fazendo lá a liberação. Outro fator, não faz liberação todos os dias, tá? Fala, Cláudio! Cláudio entrou agora, ó. Meu grande mestre, professor. Cláudio me deu aula aí na faculdade aí. Pô, satisfação imensa. E o que acontece?
Quando nós trabalhamos essa questão, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Não tem problema nenhum. Então, na nossa, no meu, quando eu estava como atleta, na verdade na federação, passamos 3 horas fazendo a fase de base, dezembro e janeiro, e um pouquinho do fevereiro, fazendo 3 horas de exercícios educativos de corrida. 3 horas, claro, mas pô, tu quer comparar a gente com você que era atleta e tal, tudo bem, não estou dizendo isso, mas pelo menos tire meia hora do seu dia, meia hora para treinar educativos, pelo menos. Treinamento de força é a mesma coisa desses educativos? Não. Exercícios educativos já está dizendo, educa a sua corrida, melhora a sua corrida. Se você está fazendo treinamento de força, o que está falho vai continuar falho, só que a diferença é que você vai ter um pouquinho mais de força. A diferença é essa. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se você não treina educativos de corrida, não vai adiantar de nada. Você vai fazer força, mas você vai continuar falho, com aquela mecânica falha. Mas você vai ter força. Então, é para isso que serve os educativos de corrida. Deixa eu só... Cadê? Pode entrar aqui, Claudião. Cadê? Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Cláudio aí, grande mestre da biomecânica. Deixa eu ver se ele vai. Cláudio! Eita, Alô? pô. Deixa eu ver, tá travando aí? Aqui tá Não, travando. Gente, tá travando, Edu. o meu tá normal aqui, tá tudo tranquilo o meu. Tá travando aí pra Pra você? mim, agora foi. Aê. Cláudio, eu fui. Cláudio pra mim é um mestre, foi o cara que me puxou aí pra biomecânica. Adoro biomecânica, enfim, da fisiologia, bioquímica do exercício, e tem muita coisa aí que a gente já está planejando para 2021. Então, Cláudio, eu fui para uma aula tua na época da faculdade e eu vi que tu estava falando em questão de biomecânica, que nossa estrutura hoje é falho. Eu não sei se foi isso, que a nossa estrutura é bem complexa, como a gente se porta, né? A Ah, posição do nosso sim. quadril. A Isso, posição do nosso isso. quadril, então. Eu lembro isso faz muito tempo, acho que eu estava no terceiro, quarto período, pô, faz tempo pra caramba. Mas eu me lembro, isso foi uma das coisas que fixou na minha mente. Explica um pouquinho, Cláudio, para o pessoal aí dessa questão, porque esse vídeo também vai ficar só, muita gente perdeu, vai querer ver. Explica um pouquinho É. dessa anatomia, Cláudio, por favor. Bom, primeiro boa tarde, olá todo mundo, obrigado pelo convite. Em cima da hora, eu tava na rua chegando, eu só fiz colocar as coisas ali para organizar e tô aqui. Pronto, mas vamos lá. Agradeço pelo convite, antes de mais nada, eu gosto muito de falar, no bom sentido, né? Não sou tagarela, eu gosto de explicar as coisas, eu gosto, você sabe disso. E aí, a questão que eu falei naquela época foi o seguinte: a nossa estrutura não foi feita para essa postura em pé. Nós assim, tem gente que contesta isso aí por uma questão de não acreditar muito na teoria da evolução. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que no passado remoto o homem não andava tão espigado, ereto como hoje em dia. A postura das pessoas no passado, aí bota aí 2, 3, 4, 5 mil anos, era uma postura um pouco mais curvada, como se chama por aí, né, de forma pejorativa, né, o corcunda, né? Mas a Uhum. questão é justamente essa. Nós não fomos feitos para essa postura em pé. Na verdade, nenhum animal. O que acontece quando a gente fica em pé, nessa postura mais ereta? Chegou! Fala lá, Claudinho, fala lá. Pode falar, desculpa. Pronto. Então, imaginem assim, eu faço a comparação esdrúxula para as pessoas entenderem. Todo mundo sabe que aqueles cachorros salsichinha, o Dachshund, eles têm um problema seríssimo de coluna. Por quê? Por eles terem as pernas curtas e a coluna bem longa, a carga é muito maior em cima e não é bem distribuída. E, vamos falar assim em termos de arquitetura, né? A forma mais, digamos, eficiente de resistir à pressão ou tensão são os arcos. Se nós olharmos as construções de 1.000, 2.000 anos atrás, eram com arco. Existe uma brincadeira que o pessoal faz,
E eu me dei mal nessa brincadeira que minha mão é grande. Mas é pegar um ovo, fazer aqui, entrelaçar os dedos e tentar quebrar um ovo. É praticamente impossível pela forma do ovo. Você consegue rachar a base, porque tem a partezinha ali com ar, mas a parte de cima, aquele arco um pouco mais pontudo, a cabeça do ovo, do ápice do ovo, você não consegue quebrar. Justamente porque é este formato da maior estabilidade. Então o dashing round sofre da coluna justamente porque por ele ter as pernas mais curtas, existe uma tensão maior da coluna. Mas de uma forma geral, você não ouve falar de animais com problema de coluna. Ah, porque são animais, eles se movimentam. Sim, mas vamos pegar então os bípedes. Galinha sofre de coluna? Não sofre, porque a galinha tem esse formato aqui. A coluna da galinha faz as aves como um todo. E como é que andam os primatas? Vamos falar dos primatas, que são os nossos primos, né? Nossos irmãos na família do reino animal. Eles andam curvados também. Ah, e tu tem certeza que esses animais não têm problema em coluna? Que eu saiba, já se estudou muito, não. Porque justamente eles respeitam o seu padrão biomecânico. O que é a biomecânica? É justamente a mecânica do seu corpo para que ele tenha melhor atuação ou performance. Ele foi projetado para uma coisa, e se você fizer diferente, vai ter problemas. Aí eu costumo dizer, se você pedir para um cachorro andar sempre nas duas patas, ele vai ter problema. Se você pedir para um homem andar nas quatro patas, sempre vai ter problema. Porque foge totalmente ao padrão da construção mecânica. Então esse é o grande problema do homem. A gente aprendeu a andar em pé, e o que acontece? Uma vértebra sobre a outra, fazendo uma sobrecarga muito grande, e dessa forma nós temos hérnia de disco, um monte de problema. E quando a gente começa a fazer alguma coisa, digamos, que foge ao dia a dia, vai ser atleta e tudo mais, a gente termina sobrecarregando. Porque se nós não fomos feitos para jogar futebol, nem jogar voleibol, nem jogar basquete, a gente foi feito para quê? A gente foi feito para correr, para caçar, para nadar. Então, quando essas coisas fogem do comum, já começa a dar os problemas. Então, quando eu falei naquela época sobre isso, é justamente isso. Nossas vértebras não foram feitas para suportar esse tipo de carga, não. A carga nessas posturas, na posição mais ereta. Então, esse é o primeiro grande problema. O segundo problema, o nosso quadril não foi feito também para andar em pé. Então, a gente faz um certo giro. O nosso quadril, ele, apesar de que... Ele tem até que tem uma lordose, né, Cláudio? É a curvatura da lombar. Exato, uma lordose natural. Já foi uma adaptação do corpo para isso. E assim, apesar, para quem não entende anatomia, se você olhar o encaixe do fêmur, que é o osso da coxa, da perna, no quadril, é perfeito. Tem uma coisa aqui assim, chamada fossa do acetábulo, que é uma protuberânciazinha assim, que faz uma... Deixa eu fazer aqui assim. E a cabeça do fêmur vem e se encaixa perfeitamente aqui. Ah, então nós temos uma liberdade muito grande de movimento, né? Não, porque justamente, como nós somos bípedes, nossa estrutura é justamente para que os membros inferiores sejam de impulsão. O mesmo acontece nos quadrúpedes. Os quadrúpedes têm, eles impulsionam com as patas traseiras, que seriam proporcionalmente as nossas pernas. Então eles têm grau de liberdade muito maior nos ombros, digamos assim, como nós, e eles têm uma estrutura do quadril, né, que é chamada cintura pélvica. Na pelve toda, apesar da liberdade de movimentos que o osso poderia permitir, existem ligamentos que deixam ele muito bem firme, justamente para absorver os impactos. Tanto é que você dificilmente vai ver um animal tomando impulso com as patas dianteiras. Ele sempre impulsiona com as patas traseiras e absorve o impacto com a dianteira, porque tem um grau maior de liberdade. Ah, isso é só o que acontece com os animais? Não, os insetos também. Se você for ver, todo inseto tem uma pata traseira longa, vamos botar um gafanhoto assim para lembrar, uma barata tem aquela pata traseira mais longa, tem uma de estabilidade e uma que você tem uma articulação maior. Isso faz parte da estrutura mecânica do movimento. E esse é o grande problema. Muitas vezes, eu converso isso muito com a minha esposa, sobre corrida, que ela gosta de correr, eu também gosto de correr, apesar que os dois estão sem correr. Mas a gente vê esses clubes de corrida, eu estou fazendo, não é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica construtiva, que as pessoas pensem nisso. Que os clubes de corrida ensinam você a correr, passam treino, mas não ensinam você a mecanicamente correr.
Eu tive um aluno de corrida uma vez que está se preparando para um concurso público. Não, porque eu tenho que fazer, sei lá, não lembro, eu tenho que fazer 2 quilômetros em 12 minutos. Tá certo, corra para eu ver. Ele deu a volta, correu, eu falei, tá certo, você primeiro vai aprender a correr. Ele não sabia correr, quer dizer, ele sabia correr, porque todo mundo corre. Mas você começa a adquirir hábitos na corrida de acordo com sei lá o quê, e você fica com vícios, fica com vícios de corrida que vão comprometer de alguma forma ao longo do tempo. E aí, quando eu corrigi a corrida dele, ele passou a correr mais rápido e num tempo menor. E aí quando eu entrei, eu vi você falando essa questão de educativo, de treino de força. Aí eu vou fazer para o pessoal que está... Oi, Ianca! Aí eu vou fazer um comparativo que eu falei na aula também, talvez você não lembre disso, mas se lembrar, ótimo. Que imagine um carro. Nós temos um carro, o carro não é só motor. Pensando num carro esportivo, o carro não é só o motor. O motor tem que ser potente, mas o carro tem que ter uma aerodinâmica para vencer a resistência do ar. E tem que ter toda uma tecnologia que hoje em dia nós temos os computadores de bordo para integralizar tudo isso. A aerodinâmica junto com o motor, junto com o coeficiente de atrito na curva e não sei mais o que. Então, trazendo para o ser humano, o motor seria o treino de força, o treino de resistência, seria a fisiologia, a bioquímica do exercício. A aerodinâmica, ou seja, aquilo que você vai fazer de forma com que vença a resistência do ar de forma mais eficiente, com maior economia de combustível, ou seja, o nosso combustível é a glicose, é o lipídio e tudo mais, é a mecânica, a biomecânica. E o computador de bordo que vai integrar tudo isso aí seria a parte neurológica, a parte do comportamento ou desenvolvimento motor. Tudo isso tem que estar integrado. Como você falou da questão do educativo aí, é justamente isso. O educativo é para aprimorar a técnica para que você tenha a melhor performance possível com o menor esforço e, ao mesmo tempo, dar aquela chacoalhada no sistema nervoso para condicionar aquilo ali. Então, coisa que deveria ser algo natural, né, Cláudio? Só que devido aos nossos vícios diários, posições, forma de se sentar e até mesmo a nossa posição, como você disse, já é algo que é bastante lesivo. Por isso que muita gente termina se lesionando, né, tendo protusões, hérnias, exatamente. Enfim, problemas no quadril em virtude da nossa posição natural. Então, era justamente isso. Hoje a ideia é justamente... Não tem como a gente falar só biomecânica, uma articulação, né, Cláudio? Não tem como. É difícil. A ideia seria hoje falar sobre a articulação do pé e tornozelo. Mas é justamente isso. Quando a gente engloba só específica, só uma articulação, não tem como. Porque biomecânica é um trabalho em conjunto. Então, tudo está interligado. Quadril com tornozelo, a movimentação, a forma como você pisa. Então, eu falei antes, como você não estava, eu falei antes da ordem natural da pisada, da questão do rolling eggs, né, que é a pisada com o calcanhar, trazendo para a parte lateral e termina com a parte justamente com a ponta do pé, o movimento do tornozelo. Aí falei a questão dos saltos e as torções, né, os saltos que as mulheres utilizam pra caramba essa questão, né, o lado estético, o lado cultural, e o tênis também tem um lado estético e um lado cultural. Então, dá um pouquinho da tua opinião sobre essa questão aí, Cláudio, para o pessoal entender um pouco também. Deu uma cortada agora. Minha opinião sobre o quê? Sobre a questão da estética? De estética, essa questão do opinião, salto, me perdi. Do salto e em relação dessas torções, tá? Que é justamente... Sim. O salto, ele limita muito, né, o movimento. O salto, na verdade, ele limita o teu pé a fazer, acho que só um movimento, que é saiu, pisou, plantiflexão. Né? Ele não deixa você fazer a dorsiflexão, não deixa você fazer a inversão e a inversão. Salto é um vilão. Exato. Na verdade, de uma forma geral, o maior vilão para a nossa saúde de coluna, joelho, tornozelo, se chama moda, estética. Por quê? Aí você falou do salto. Todas as pessoas que usam salto por muitos anos chegam a uma fase da vida que simplesmente o médico fala, pare de usar. Porque tem dor de cabeça, tem encurtamento da região posterior.
que aí já entra na questão das cadeias musculares, mas não vamos entrar que não é o tema da live. Mas assim, só para dar uma pincelada, pense no seguinte, você encurta a panturrilha, que vai encurtar a parte da coxa, posterior de coxa, que encurta o glúteo, que vai encurtar a lombar, que já é um músculo forte por natureza, e de repente a pessoa tem dores de cabeça por conta de um salto alto. E principalmente se for ter salto agulha, por quê? Você está colocando o calcanhar, que deveria ter uma base boa, num negocinho fino pra caramba. Então isso aí é péssimo para a saúde da coluna, é péssimo para a cabeça, sem falar que você termina encurtando a cadeia posterior e o compensatório é você pisar errado quando você estiver sem sapato. Tem gente que não sabe pisar sem sapato, sem salto alto. Então tem essa questão. O ideal seria que nós andássemos descalço. Eu nunca ouvi alguém falar que estou desconfortável em andar na grama ou andar na areia da praia. É um exemplo bem simples. Só que a gente criou, o ser humano criou as ruas, as calçadas, os calçamentos, a terra batida, no mínimo terra batida. E isso fez com que a gente precisasse de calçados. E aí os primeiros calçados, obviamente aquelas botas que o solado era duro, e aí começou a nossa desgraça. O calçado ideal para o dia a dia, em termos de conforto e saúde da coluna e do corpo de uma forma geral, seria os tênis, porque ele tem um solatório de borracha. E hoje em dia tem a primeira, digamos, fábrica que começou a usar esse tipo de coisa foi o USA Flex, que hoje em dia tem muitas outras que fazem esse tipo de solado mais apropriado. Hoje existe um sapato chamado sapato Comfort, que é justamente um sapato, não é social, mas é um sapato que você pode usar com solado de borracha. Esse é o ideal. Só que as pessoas dizem, mas eles não são elegantes. Se você for ver o sapato elegante para um homem, é aquele sapato que embaixo é liso, que se você pisar num piso um pouco mais liso, você escorrega e cai. Você não consegue dirigir um carro porque escorrega no pedal. Mas esse é um sapato social, esse é um sapato, sim, filho, mas não é funcional nem para o seu dia a dia, nem para a sua coluna. Então esse é o grande problema. As pessoas chegam para mim e falam, caramba, tu tá sempre, não importa se você está no shopping ou se você vai para um passeio, eu estou sempre usando um tênis ou aquelas botas de trilha. Eu estou sempre usando um troço desse assim, uma calça jeans bem frouxa, mas por quê? Isso aí não é elegante. Eu não estou atrás de elegância, estou atrás de conforto. Eu vou usar uma calça apertada nesse calor infernal de Recife, de 35 graus, estava marcando hoje. Por quê? Para ficar elegante? Não, filho, eu prefiro aquela calça jeans bem frouxa, um sapato comfort, ou uma bota de trilha, ou um tênis. Porque eu vou sair dali, eu posso passar 5 horas fora de casa, 10 horas fora de casa, vou passar o dia fora de casa e não vou ter prejuízo, dores de coluna. Que eu já tenho dores de coluna desde os 27 anos, estou com 50, ou seja, eu tenho 23 anos de dor de coluna, mas devido às lesões do basquete. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, as pessoas não pensam. Do mesmo jeito que eu vou fugir de novo mais uma vez do assunto, as pessoas pensam no exercício físico muito voltado para o fitness, corpo perfeito, corpo esculpido, barriga, abdômen negativo, bumbum na nuca. As pessoas não se preocupam com a saúde. Mesma coisa em relação às vestimentas. As pessoas se vestem pensando em ficar bonito e tudo mais. Tem um meme de uma mulher que saiu, né? Eu não conheço a mulher, dizem que é famosa. Aí ela parou para tirar as fotos, né? Lá, antes de subir na escada. Quando vai subir na escada, ela sobe toda torta na escada porque a saia é tão justa e abaixo do joelho que ela não tinha mobilidade articular para subir uma escada. Então veja que é estupidez. Desculpa quem gosta de moda, mas a moda tem que se adaptar às articulações, à mecânica do corpo, para que você fique bonito, se é que se pode dizer assim, fique elegante, fique sexy e fique funcional. Você possa sentar e levantar dos cantos, ou ficar em pé muito tempo, ou sentado muito tempo, sem ter um prejuízo para a coluna. Esse é o grande problema. Se eu for recomendar um tipo de salto, seria o salto que é Anabela, que ele fica alguns centímetros, agora de cabeça eu não sei, mas ele seria um salto 3 ou 4. Antigamente tinha umas plataformas que a mulher ficava a uns 10 centímetros acima do nível do mar,
Mas era Anabela, que esse é o ideal. É o salto Anabela, que seria o salto 3 ou 4. Eu creio, vou chutar agora, que seja 1 ou 2 centímetros de altura no máximo. Esse seria o ideal, para não ter prejuízo. Mas infelizmente tem gente que faz. Não importa as dores que eu venha sentir, eu tenho que estar elegante. Tá bom. A elegância foi o que matou a princesa Diana, né? Ela estava sem cinto para amassar o vestido. Poucas pessoas sabem disso. Eu já não sabia, estou sabendo agora. Então, essa questão do pé, eu sou a favor de correr descalço. Eu sou a favor de correr descalço. Muitas Desde das que tenha vezes um piso apropriado, obviamente. Uma grama ou uma terra. Eu sou a favor de correr descalço. Desde quando eu comecei a estudar essa ideia de biomecânica e tal, e entrei no mundo da corrida, antes era doideira. Eu vou correr descalço, né? Mas depois, quando você começa a estudar, a se especializar sobre, você acaba, calma aí. Então, assim, o nosso pé, muitas vezes eu digo que o tênis ele pode dar uma ajuda, mas ele pode ser um vilão, né? O tênis com drop de 8 milímetros, o tênis da maratona, o tênis de não sei o quê, que tem uma placa embaixo. Cara, eu acredito que isso aí vai ser um vilão, porque essa placa ela vai tirar mais ainda a funcionalidade do pé, fora que o tênis já está tirando a funcionalidade do pé. Então, se você for olhar direitinho, o nosso pé foi feito para expandir. O tênis ele é o quê? Vai deixar o pé da gente fechado. Ele vai limitar a expansão do nosso pé. Então, o nosso pé ele foi feito para se expandir. O tênis ele limita. Aí, mas tem uma placa que ajuda embaixo, uma placa de não sei o quê. Eu falei, irmão, tu vai estar tirando mais ainda o grau de sensibilidade do pé, vai estar tirando o efeito de impulsão do pé, ou seja, tu vai estar deixando que o tênis vai fazer o trabalho. Eu acho que a ideia é essa, fazer com que mais ainda o tênis faça um trabalho e o pé não. Aí quando você estiver mais lá na frente, você vai ter problemas do tornozelo, joelho, coluna, quadril, vai embora. Né, Cláudio? Acho que você já ouviu muito disso, né? Eu costumo dizer o seguinte, teve um campeão olímpico, vocês me perdoem agora que eu não vou lembrar o ano, acho que foi na Olimpíada de 60, 56, a Abebe Bikila. A Abebe Bikila foi o primeiro queniano, foi o etíope. A Abebe Bikila, que ele correu descalço. Foi o primeiro maratonista a correr descalço. E ganhou medalha de ouro. Ele é bicampeão, e aí eu não me lembro agora, talvez você saiba, quando ele foi bicampeão, se ele estava calçado ou não. Mas a primeira vez ele disse que o calçado atrapalhava a corrida dele. Veja. Então, você chegar... Nós temos uma ferramenta perfeita, que é o pé, para correr. Aí você criou o asfalto, criou a pista, criou não sei o quê. Então vou pegar um sapato com não sei o quê, para tentar buscar aquilo que você tem naturalmente. Então eu vou dar um exemplo bem bizarro. É como se você precisasse furar um poço artesiano e quer cavar um buraco de 100 metros quando você encontraria água a 40. Para que você inventar coisa quando nós temos a ferramenta? Mas o cara vai correr descalço? Olha, você poderia correr hoje, aí não é o nosso nível. Nosso nível é chumbrega. Mas você vê hoje em dia sapatilhas com menos de 100 gramas que os atletas correm nas Olimpíadas. É simplesmente aquele acolchoado para dar proteção ao pé. Sabe o que eu gosto também, Cláudio? Desculpa te interromper. É aquela Five Fingers da Vibram. Não sei se o pessoal já viu. Tem a Five Fingers, ele entra, ele vai justamente encaixar no seu pé direitinho. Então, ele vai, o tênis vai em formato do seu pé. Então, é muito bom. Eu tô à procura de um, só que não tem meu número. Então, assim, é difícil, porque ele vai encaixar certinho no seu pé. Por mim, eu ando correria descalço, mas em virtude do asfalto, eu tô correndo descalço, aí pega uma pedrinha, você faz, então, enfim. Mas assim, para quem quer começar a correr descalço, o primeiro fator é você se adaptar, fazer educativo descalço, é o que eu disse. Fazer educativo descalço, começar a correr na areia batida, na grama,
né? E depois no barro batido. E por último é que você faz a transição para ir para o asfalto. Mesmo assim, com cuidado, né, Cláudio? Diga lá, eu É. te interrompi, desculpa, mas Não, mas é exatamente isso. Os sapatos hoje em dia, os sapatos de alta performance são assim, é como as bicicletas. As bicicletas pesam menos de 1 quilo hoje em dia. Eu estava vendo um dia desse um documentário de bicicleta, eles têm um aro de cerâmica. Cada aro, o aro, sem o pneu, sem câmera, sem nada, só a jante, né, digamos assim, uhum. de cerâmica, US$ 2.000 cada. Então Ah, tá você tem bom. hoje em dia bicicletas com menos de 1 quilo. E você tem sapatos com menos de 100 gramas, que é praticamente para você ter aquela performance. Porque, queira ou não queira, a pista de atletismo, talvez para você correr descalço ali numa prova de performance, alta performance, isso aí talvez o pé escorregue por conta do Correto, sintético, dependendo aquilo do ali, né? piso. Mas o correto seria esse. Eu ensinaria a primeira pessoa a correr. Tinha um doido, doido no bom sentido, porque eu chamo de doido aquela pessoa que foge aos padrões comuns, né? Então tinha um doido na jaqueira, no Parque da Jaqueira, que corria descalço na grama. E o pessoal dizia, ó, o doido, eu dizia, é doido mesmo, mas é o doido mais inteligente que eu já vi. Tem um Porque cara ele que eu não corria sei se descalço. você conhece, André Jesus. Ele trabalha Não. lá ele corre descalço também. Já fez maratona descalço. O cara já fez 2 horas e 35 numa maratona descalço. duas Pois horas e é. 30 descalço. Se ele está acostumado, tudo bem, mas infelizmente, tratando de asfalto, eu não recomendo, porque infelizmente o asfalto, o nosso pé não foi feito para asfalto, né? Mas é muito melhor que a pessoa, na minha opinião, que faça o educativo, aprenda a pisar descalço, aprenda a correr descalço, para saber que tênis poderia melhor adaptar ao seu pé. Porque todo mundo fala, porque o meu pé é 40, mas nos Estados Unidos e na Europa existe também as medidas A, B e C, que são os pés mais largos e menos largos. Aí tá certo. Eu acrescentaria mais duas coisas aí. A primeira é a altura do pé. O meu pé é alto. Meu pé é bem É arqueado aqui cavo, assim. né? É cavo, É ele é bem cavo. cavo. Ele é alto. Então, às vezes, dependendo do tipo do sapato, eu compro até um sapato um número maior por conta dessa questão. Então, meu sapato de trilha, eu não compro no meu número, eu compro o número acima. Justamente porque o sapato de trilha ele é bem chapado, ele é bem aquela curva bem exponencial, e aí meu pé fica muito apertado. Não são os dedos, nem o calcanhar, é justamente essa curva, o peito do pé. E tem uma terceira coisa, a questão de mobilidade. Isso foi uma coisa, assim, para mim isso é natural. Mas Miguel, não sei se tu lembra de Miguel, que até trabalhava lá na FG, que fazia educação física pela manhã, Não tô bem lembrado. Trabalhava forte. na academia ele? Não, ele trabalhava na secretaria, na administração, que raspava o cabelo com a barba, bem Ah, forte. sim, sim, Bom, o barbudo, sim, sim, sim. o barbudo, Miguel. Aí Miguel, uma vez assim, umas férias dessa aí, eu levei o menino pra ensinar funcional, não sei o quê. Aí ele, poxa, professor, você tem pé de símio. Tem um pé de símio por quê? Porque você quando quer andar, os seus dedos abrem e fecham para se moldar ao peso. Aí eu, todo mundo faz assim não. Foi uma coisa que eu nunca tinha notado. Eu comecei a observar outras pessoas. Nem todo mundo faz isso. Então, veja, é uma outra questão. Então, o sapato, para mim, talvez, se não for um sapato de lona, eu prefiro sapato de lona, não sabia por quê. Hoje, aí eu comecei a estudar isso também. Porque justamente eu tenho essa mobilidade dos dedos quando eu caminho. E um sapato de couro, eu deixo meus dedos assim. Aí eu termino tendo cãibra no tibial anterior. Se eu andar muito tempo com sapato de couro, eu fico com cãibra no tibial anterior. E eu entendi por quê. Justamente porque meus dedos fazem essa adaptação para caminhar e, consequentemente, eu tenho a liberdade de movimento. Na hora que você trava isso aí, você prende, eu vou compensar em outro canto. Então, minha pisada muda, por consequência, tibial anterior cansada. Isso Então, pra mim é novo. Pra mim é novo. Essa questão do mas isso justamente é. é porque isso aí foi uma coisa que surgiu e eu fui estudar. Ou seja, eu nunca tinha visto isso em livro algum. E eu fui estudar. Aí eu comecei a perceber certas coisas. Aí eu fui estudar a questão dos músculos. Aí eu me deu aquele estalo, eu fui estudar o tibial anterior. Ou seja, dá aquela estabilidadezinha que os dedos faziam que quando perdeu essa estabilidade, aí É, ele teve um compensatório. E a sua colocação em botar as pessoas para
aprender a correr descalço é absolutamente perfeito. Se você for para um parque desses qualquer aí, uma Jaqueira, um Parque 13 de Maio, um Parque Santana, ou seja lá onde for, e botar as pessoas para andar e correr na grama, na areia, para aprender a andar e correr sem sapato, vão chamar você de doido. Mas é um doido eficiente. Porque, sabe qual é engraçado, Cláudio? A gente nascemos, aprendemos a caminhar descalço, só que muitas vezes, vamos botar um sapatozinho no menino, não boto não, deixa o menino andar descalço. O tal do andajá, muitas vezes deixaram de vender o andajá muito, deixaram de comprar muito. Graças a Ainda Deus, bem. está tomando consciência. Mas assim, o engraçado é que aprendemos a andar descalço, aí vai colocar um tênis, aí depois a gente tem que reaprender a andar, reaprender a marcha, né? A caminhada, descalço. Isso que eu digo, fazer exercícios de força descalço. Mas teve uma época que o pessoal tava batendo assim cabeça, dizendo, pô, treinamento de força, fazer agachamento descalço vai causar mais hipertrofia. Não é questão de causar hipertrofia, é questão de funcionalidade. Nem tudo que a gente joga para treinamento de força é para hipertrofia, para emagrecimento. Não, não é isso. Pode até ser que você gaste mais energia por causa justamente que você está utilizando uma função que, vamos dizer assim, no dia a dia você não está utilizando. Então o seu pé ele vai agarrar mais no chão e vai causar mais energia, vai gastar mais energia. Porque justamente ele está fazendo realmente a funcionalidade dele, que é justamente causar a estabilidade desse momento. Até que os seus dedos, se vocês forem ver, você vai fazer um exercício, um agachamento, por exemplo, descalço, o seu pé ele faz isso, ele agarra no chão. Aí quando você está com tênis, ele faz o quê? Ele não faz isso. Sim. Exatamente. Só que o meu é bem flexível, ele abre bem, como disse o Miguel. Um abraço para ele, se um dia assistir essa live. Vai ficar no IGTV, né? No teu IGTV, essa live. A live eu vou salvar também lá no IGTV. Pronto. E aí vejam a importância de como a ativação é importante. Se falar uma coisa agora, eu me lembrei de outra. Eu vou falar de musculação. Toda vez que eu dou um curso de musculação, aí quando eu vou falar do glúteo, 4 apoios, aí na polia baixa, aí o pessoal faz, tem aquele negocinho que prende o tornozelo. Eu falei, aquilo ali é lixo. Como? Aí eu pego, eu faço uma adaptação. Ao invés de, imagina que o tornozelo, em vez de segurar o negocinho aqui, segurar aqui com o cabo para fazer o glúteo 4 apoios, eu faço como se fosse um estribo e o cabo aqui. Aí a pessoa empurra e faz, poxa, eu senti mais meu glúteo. Por quê? Porque na hora que você utilizou o movimento conjuntamente, aí Humberto, fez aula com o Humberto também, não foi? Fiz, Humberto, pô. Pronto. Também. Então, na hora que você está colocando aquela coisinha, em vez do no tornozelo, na ponta do pé, não é na ponta do pé, mas aqui no pé, você está ativando o pé e justamente essa radiação de ativação vai intensificar o movimento. Então, quando a pessoa fez, pô, é notório, é o mesmo peso, mas só o fato de você prender no tornozelo, na canela, para quem não for da área, ou na ponta do pé como se fosse um estribo, o exercício se torna muito mais intenso colocando como se fosse estribo. Então o pé tem essa função muito importante para, inclusive, sentir o chão. Isso é muito importante. Mas infelizmente, eu prefiro sempre exercícios, né, de cadeia cinética fechada que você se estabilize, né? Fazer exercício justamente, sair um pouco de maquinário, sair um pouco dessa ideia de na polia. Eu prefiro fazer, eu sou bem arcaico mesmo. Eu gosto de fazer exercícios com a caneleirazinha, exercício de estabilidade. Então, sai um pouquinho da máquina, fazer mais agachamento, porque de fato vai ativar, vamos dizer assim, mais até a questão de transferência de força. Funcionalmente falando, a questão de transferência de carga, estabilidade central, do que você ficar só na máquina. É o que eu digo, por exemplo, cadeia extensora é um exercício a mais para você fazer? Mas eu, na minha opinião, não sou a favor da cadeia extensora. É uma sobrecarga articular no joelho, uma compressão demasiada no joelho. Eu vou ativar só 3, vamos dizer assim, o vasto lateral, o vasto medial e o reto femoral. Para que eu ativar só esses 3 se eu posso fazer um agachamento e posso ativar um global maior, né? Então, a ideia justamente é essa. Sair
Ah, pronto, você falou aí do glúteo médio. O povo faz muito abdução, né, sentado. Pô, você não está ativando o glúteo médio, você está ativando a porção anterior do glúteo. Então você está saindo da sua ideia de ativar o glúteo médio. O teu glúteo ele vai entrar em ineficiência porque você está sentado. Aí pode te causar amnésia glútea, porque você está sentado. Então, eu não Gostei da sou a amnésia favor. glútea. Amnésia glútea, pronto. Eu não sou a favor de alguns exercícios. Não estou dizendo que desta água eu nunca beberei. Mas, se disser assim, negão, o que é que tu vai achar? Cara, esse exercício aqui eu não sou muito a favor. Vamos fazer outro. Eu prefiro, pô, eu trabalho com corrida, Claudio também trabalha com corrida. Qual é o gesto motor da corrida? É fazer exercício de estabilidade. Pé, pô. Para que eu vou botar a pessoa sentada numa cadeira direto lá para fazer? Visto que tem que ver toda a questão do trabalho, do dia a dia dessa pessoa. Se ela passa boa parte do dia sentada, eu vou botar ele num glúteo sentado. Não tem um porquê disso. Eu queria aproveitar, ó, uma das pessoas que foi meu aluno de corrida, tá? Entrou aí, ó, Panquecas e Doce Falcão. Eu não sei se ele entrou e saiu, mas foi uma das pessoas que quis aprender a correr comigo. Eita, acho que ele caiu, só entrou e saiu. Mas é uma das pessoas que quis correr comigo por causa de concurso público, e a primeira coisa que eu fiz com ele foi: você vai aprender a correr. E ele sentiu melhora na corrida depois. Mas ele acho que ele entrou e saiu, não deve ter dado estabilidade. Mas pronto, esse é uma pessoa para dar depoimento, que é justamente isso. Ah, eu preciso correr, fazer 2 km em 12 minutos. Corra. Não gostei da sua corrida. Vai mudar seu jeito de correr. Um outro aluno, aí a questão dos educativos também, a questão de articulação, pé e tornozelo. Veja que incrível. Eu dei biomecânica em outra faculdade, na FAREC, e tinha um menino lá, Joel, que ele é corredor. Aí quando eu fui para a parte prática, a mesma coisa como eu fiz com vocês. Todo mundo vai andar e correr aqui agora, que eu vou ver como é que vocês correm, para começar a tentar corrigir. E aí eu observei que ele corria errado. Eu não me lembro o que agora. Aí tá, Joel, tenta correr assim, 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 assim. Ele, beleza. E, lembrei, ele corria calcanhar, ponta. Se você vai correr meia maratona ou maratona, é melhor que você faça ponta, calcanhar, ponta, para absorver mais o impacto. Foi isso, lembrei agora. Aí eu falei, tente correr assim, você vai sentir dores nos músculos, porque você vai ativar grupos musculares de formas diferentes e vai... Beleza, Humberto? Beijo. Humberto! Eu falei, você vai sentir dores e tudo mais, mas você vai melhorar a sua performance. Aí quando foi no outro semestre, eu peguei a mesma turma com fisiologia do exercício. Aí no meio do semestre, eu sim, me lembrei agora, ô Joel, e tua corrida? Aí ele, passei a melhorar meu tempo e senti menos dores. Biomecânica. Então, os profissionais de educação física que estejam assistindo essa live, ou que assistem depois no IGTV, depois vou baixar e botar no meu canal de YouTube, vou logo dizendo, entendam. Todo mundo fica preocupado com treino de força, fisiologia do exercício. É importante, mas biomecânica é muito importante. E entender o comportamento motor, a aprendizagem motor é muito importante. Mas eu vou trabalhar com balé, principalmente. Vou trabalhar com musculação, principalmente. Mas eu vou trabalhar com avaliação física, principalmente. Não importa qual área da educação física você vá se meter a trabalhar. É preciso entender a fisiologia, é preciso entender a mecânica, é preciso entender a parte motora. Não tem como você ser um bom profissional sem entender isso aí. É como um nutricionista não saber fazer avaliação e prescrição de dieta. Ou o médico não saber fazer anamnese. Como é que o médico vai poder saber de qual remédio você vai tomar se ele não perguntou a você o que você tinha? Olhou para você, eu acho que é uma virose. Toma aqui uma vitamina C. Você precisa falar o que tem e o médico ouvir para poder identificar. Mesma coisa a gente não vai ser um bom profissional se não souber essas vertentes. Obviamente você pegou aí uma vertente mais forte da biomecânica, como o Rafael Sonsin, né, que você até andou assistindo alguns vídeos dele. Assisti alguns vídeos dele. Mas, como tem gente, como o Dilmar Pinto Guedes, que pega muita questão também da fisiologia, mas, com certeza, o Dilmar entende muito de mecânica e o Sonsin entende bastante aí de fisiologia do exercício. É a vertente que você trabalha. A minha vertente é a parte neurológica.
neurológica. Eu digo isso para resumir, mas quem me dera entender alguma coisa de neurologia. Ó, já tá acabando, já deu aqui 1 hora, mas enfim, vão ter mais vídeos, tá? Vou chamar, como eu digo, meu mestre aqui, Cláudio, não estou na frente dele, mas eu sempre chamo ele de mestre, porque a ideia é justamente, foi ele que me ensinou a questão de biomecânica e fisiologia. Eu não sou muito bom de fisiologia, mas eu puxei mais pro lado de biomecânica. Mas, assim, vai ter mais vídeos falando sobre as outras articulações, sobre cinesiologia, artrocinemática e afins. Então, meio-dia, tá? É nesse horário. Também tem no canal dele às 2 horas da tarde, segunda-feira, né, Cláudio? Toda segunda-feira, né? Toda segunda às 2h22. É o projeto 2222. Obrigado pela propaganda. Pronto, 2022. Aí no Instagram dele, quem quiser siga ele aí, que ele vai falar muita coisa boa também. Muita coisa para vocês aprenderem essa questão fisiologia, neurológica e afins. Beleza, gente? Cláudio, muito obrigado. Agradeço de coração. Tá? Gente que ficou aí até agora. Ó, beijo grande e vamos embora. Valeu! Valeu!